Oiê, vamos falar de Mamãe Coragem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais do Tropicalia e também do álbum com o mesmo título, nós vamos analisar aqui hoje a canção Mamãe Coragem. A gente vai ver a canção, a gente vai ver também, inclusive, como que a gente tem a letra e o que a gente pode analisar tanto de a parte estrutural da canção e inclusive o seu conteúdo. O problema dessa canção é que Mamãe Coragem aparece com várias formas diferentes de escrita. Eu já vi tanto escrito com vírgula entre Mamãe Coragem e também tudo junto. Eu tô me baseando aqui no fato de que a gente tem com ele separado. Tanto porque eu vi que em artigos escritos Mamãe Coragem aparece separado e também no próprio contracapa do álbum do Tropicalia aparece sem essa vírgula. No Spotify eu vi que aparece com vírgula, então é meio confuso porque isso pode ser tanto mamãe sendo chamado como um que a gente tem como que a gente tem um vocativo e o coragem depois sendo como a gente falando para a pessoa ter isso. A vírgula pode ser que ela tenha sido retirada como uma função estética, pode ser que isso inclusive signifique a mesma coisa quando a gente analisa a canção, mas a título de a gente poder manter com o que tem da própria contracapa, eu vou deixar aqui Mamãe Coragem sem essa vírgula. Inclusive essa canção, ela vai ser a segunda canção mais curta, ela só perde para Lindonéia como canção mais curta, que vão ter seus 2 minutos e 30 segundos. Ela vai ser composta por Caetano Veloso e Torquato Neto, e tem como intérprete a Gal Costa. Inclusive, até mesmo quando a gente analisa a própria capa do álbum do Tropicalia, é interessante perceber como a gente tem até mesmo esses elementos aparecendo na própria capa, como, por exemplo, o próprio Caetano Veloso, ele até meio que comportadinho, segurando a foto do que a gente tem da Nara Leão, e a Gal Costa sentadinha também, sentada com uma sainha, olhando para a frente da câmera. A gente tem uma coisa muito estranha nessa capa de álbum, porque tem muitas informações, por exemplo, o próprio Rogério Dubrat, que ele está utilizando um pinico, que é um lugar que a gente usa para poder fazer xixi, como se fosse poder estar tomando uma bebida. Então tem várias coisas dentro dessa capa que, ao longo do que a gente analisa, tem muitas informações do que dizem até da personalidade. Como, por exemplo, o Caetano Veloso sentadinho, só segurando uma foto, é algo que chama até um pouquinho de atenção, porque ele não é um cara tão assim, calmo ou dito de que ele poderia fazer sem nenhuma pose ou que ele dizia algo a mais. E até mesmo, inclusive, a gente tem nessa mesma foto o Torquato Neto de boina, inclusive de perna cruzada. O que é meio engraçado, porque também até mesmo o próprio Torquato Neto, ele é contra a cultura. Então a gente percebe que tem ele vestido de calça, com a perna cruzada, de boina, todo quietinho assim, é algo bem curioso da gente analisar, como até mesmo o álbum da capa já diz muito de que, tá, não é pra você esperar algo do que sempre aconteceu. A gente vai meio que quebrar alguns tipos de padrões sociais. Então, pra gente ter mais um pouquinho da canção, vamos analisar aqui a letra completa. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo. Eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo é isto aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos para lavar. Leia um romance, veja as contas do mercado. Pague as prestações. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore. Não chore nunca mais. Não adianta, eu tenho um beijo preso na garganta. Tem um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar. Leia um romance. Leia Alzira Morta Virgem, o Grande Industrial. Eu por aqui vou indo muito bem. De vez em quando brinco carnaval. E vou vivendo assim. Felicidade. Na cidade que eu plantei para mim e que não tem mais fim. Não tem mais fim. Não tem mais fim. O que a gente pode analisar já estruturalmente, nós temos aqui, então, da parte do que a gente fala do vocativo. Inclusive, a gente tem dessa parte do mamãe, que a todo momento se fala com uma forma carinhosa, mas a gente consegue entender que ao longo dessa conversa é como se a gente tivesse uma conversa em relacionado com a sua mãe em uma parte de um telefonema, até parece que meio que assim. Só que a gente também não pode ignorar esse fato também dessa forma do que a gente tem desse imperativo aparecendo constantemente, ou seja, de dando instruções para a mãe e de dando mandamentos do que ela tem que fazer e que não pode fazer. Então, a todo momento, nós temos esse jogo do que o próprio lírico está falando para sua mãe e também aconselhando ela ao que não fazer. De outra forma, também temos o próprio uso do que a gente tem da parte do eu fazendo. Então, a gente tem a todo momento os verbos conjugados com eu, ou aparecendo muitas vezes algo com que tem com o eu, como por exemplo, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Então a gente tem esse vocativo a todo momento de colocando como se tem esse pertencimento das decisões próprias. A gente tem que, ao longo do que a gente vai vendo, analisando depois,
como a gente tem com o conteúdo, fica um pouquinho mais claro do que tem a separação entre mãe e filho. No que a gente diz do conteúdo, a gente percebe que essa é uma canção do que se fala de uma pessoa que abandonou a sua cidade para que fosse para a cidade grande, tanto é que ele fala até mesmo das coisas que acontecem por lá, como por exemplo o próprio carnaval e de pagamento de contas. Isso é uma parte interessante de a gente analisar, porque a gente tem que, durante o período do tropicalismo, é muito comum esse desapego do que a gente tem da parte interiorana para a gente poder aceitar a cidade como nova forma de vida. Ou seja, é difícil a gente tirar essas raízes porque é praticamente como se a gente estivesse mudando para um país completamente novo. Então, não somente você tem que se afastar fisicamente, mas culturalmente também. É interessante também perceber como, por exemplo, a gente tem uma análise que tem do artigo de Tramas da Partida por Walter Sir Alves de Oliveira, do que a gente tem que não é só também comum de toda a obra de Caetano Veloso, mas também do que a gente tem especificamente dessa música e até de outras músicas, como a gente teve também o do Baby, que é de falar de como que a gente tem essa dicotomia e esse distanciamento de duas regiões que existem no Brasil. A primeira sendo do que a gente tem do tradicionalismo e das superstições do interior, mas a cidade tentando se acumular com novas tendências da Europa e dos Estados Unidos. O que vai acontecer é que não é que a gente tem uma separação do que falando assim, o que é melhor e o que é pior, mas é como a gente tem essa tentativa de assimilação de nova vida. É muito difícil, por quê? Porque se no interior a gente tem ainda a representação oral e muito do que se fala de vários valores e superstições que se deram por anos e décadas e gerações, a gente tem um novo, a gente também tem inclusive o cinema, temos o teatro, temos o livro. Então é uma outra forma de representação e também de valores que vão mudando rapidamente, ou seja, não é uma questão apenas de superstição, mas é questão de novas modas que vão morrer daqui a pouco, inclusive de vanguardas. Então, é muito interessante de perceber que todo o que a gente tem ao redor da obra do Caetano é de como que a gente concilia esses dois praticamente Brasis, que é o Brasil do novo, do moderno e do agora e que vai mudar, e do que sempre foi na parte oral. Então, de duas coisas muito importantes para a gente poder perceber ao longo dessa canção é primeiro do que a gente tem, inclusive, da construção gramatical e estrutural, tanto dos verbos do imperativo, vocativo e também do uso do eu. Isso é muito interessante para a gente poder perceber do que a gente tem, qual é a diferença dos dois interlocutores. O que tem da mãe sofrendo com a partida do filho, mas o filho tentando amenizar a mãe para poder falar que ali é onde ele vive. Apesar de ser uma cidade grande, que não tem fim, que inclusive traz um certo temor por ser um grande local com muitas possibilidades, ele diz que ali foi feito para ele, ou seja, ele está pronto para a nova aventura. A partir do momento que temos uma outra diferença do que poderíamos ter a análise dessa canção, que seria de quando a gente vai analisar do que a gente tem dessa adaptação da cidade, ou seja, de como que a gente tem esses valores, de como o novo Brasil, ele não está apenas retomado na parte do que a gente tem da parte rural, mas como que a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, colocando-se com novas modas, com novas tendências e com novas expressões artísticas e culturais para poder falar de um país que ainda está muito acostumado com o rural, que ainda está muito acostumado com outras tradições e que inclusive teve recentemente, nesse período que está falando da canção, uma manifestação contra a guitarra, ou seja, para poder perceber que mesmo as pessoas na cidade ainda são um pouco difíceis de poder lidar com novas tendências. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive fica aqui então a análise da canção que temos do Mamãe Coragem. Inclusive, se tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de perguntar a respeito dessa canção ou de outras canções, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber mais do tropicalismo ou também do álbum Tropicália, tem aqui inclusive essa playlist falando especificamente desse álbum, do seu contexto histórico e também de todas as canções do lado A, ou seja, das canções que eu já falei que são Miserere Nobis, Coração Materno, Panis et Circenses, Lindoneia, Parque Industrial, Geleia Geral, Baby e Três Caravelas. Tem também esse vídeo que é a canção anterior, que tem como nome Enquanto Seu Lobo Não Vem. Mas caso você queira ir para a penúltima canção desse álbum, então a gente vai falar então sobre Bate Macumba, que está nesse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!